Olá, seja bem-vindo ao meu espaço. Estamos começando mais um Rota do Vinho. O programa hoje traz a harmonização de vinhos e queijos. Uma deliciosa combinação dessas duas coisas gostosas, o vinho e o queijo, e com todas as dicas para você montar a sua mesa e trazer os amigos para uma degustação super bacana. E ainda de quebra, hoje a gente tem aqui um produtor de queijos da Serra da Canastra. Tudo isso já, o programa está começando. Os queijos e os vinhos são fermentados, o processo de produção passa por uma fermentação. E quando a gente vai montar uma mesa, geralmente surgem muitas dúvidas. Por quê? São tantos tipos de vinhos e são tantos tipos de queijos, né? Então o que combina com o que? Houve uma época em que você ia para um queijo e vinho e as pessoas abriam uma garrafa de vinho, colocavam em cima da mesa e vários queijos. Mas aí as pessoas começaram a falar em harmonização. O que é harmonização? Na verdade é a busca do prazer, é onde você vai combinar melhor a comida e a bebida. Então aqui hoje a gente montou uma mesa com vários tipos de queijos e vários vinhos. E a ideia é passar para você como é que a gente pode combinar cada um. E lógico, sempre te dando a opção de você fazer a sua própria harmonização, fazer os seus testes e tudo isso. Uma coisa que eu acho muito legal quando você vai montar uma mesa, por exemplo, eu aqui usei um papel preto que eu consigo inclusive escrever ou com uma caneta branca ou com giz e eu marquei alguns nomes de queijos. Isso é legal porque as pessoas também sabem o que elas vão comer. E aqui, por exemplo, nós temos queijo de cabra. Queijo de cabra fresco, que é um queijo mais macio, que tem uma acidez boa e intensa e que a gente escolheu para harmonizar com ele um Sauvignon Blanc, que também é um vinho fresco com bastante acidez, então eles vão fazer um par gostoso. Depois a gente tem um também de cabra, mas é um queijo já maduro, então ele vai ser diferente, vai ter outra característica e para ele a gente escolheu um vinho tinto. Esse queijo de cabra é produzido em Portugal, então eu escolhi um vinho português, que é um vinho que já tem um pouco mais de corpo e tudo isso, e vai acompanhar bem essa gordura desse queijo de cabra. Bom, saindo de Portugal, a gente foi para a Itália. Aqui a gente tem um Grana Padano, que é um queijo duro, e ele harmoniza muito bem com vários tipos de vinho. Então a gente fez aqui, olha, eu coloquei um Chardonnay, que é um Chardonnay que passou por barrica, então ele vai ter essa cremosidade, essa manteiga. Um espumante rosé, que tem um pouquinho de tanino e que tem um corpo mais intenso, que vai segurar bem com esse queijo. E além de tudo, a gente também pode harmonizar com um vinho tinto. Voltando aqui para mais queijos, aqui a gente tem um Petit Cantal, que é um queijo que tem uma casca dura, ele tem um toquezinho de amargor no final e tem uma massa muito saborosa, leve. Eu escolhi para ele um vinho tinto que é um Malbec, que é bem frutado, então a gente deixa aqui pertinho. O Camembert, que é um queijo que a gente no Brasil já está muito acostumado e já faz parte do nosso dia a dia. A gente pode harmonizar com um vinho tinto bem frutado, no caso aqui eu tenho um Zinfandel, vai muito bem, ou com um vinho espumante, que pode ser um Prosecco, pode ser um Cava. No caso hoje eu escolhi um Cava, que o Cava também tem esse gosto meio de fermento, meio lácteo, bem intenso. E eu acho que combina muito bem com o Camembert. Depois a gente tem queijos azuis. Você tem uma infinidade de queijos azuis que você pode escolher. Roquefort, Gorgonzola e uma série de outros queijos, o Stilton. Os queijos azuis eu adoro com Porto Vintage. Eu acho que eles combinam porque o Porto é bem doce, o queijo azul é muito salgado. Então a gente faz uma harmonização por diferença, por contraste e fica muito gostoso. Depois a gente tem Emmental e ele vai combinar também com vinho branco, no caso a gente pode um Chardonnay barricado ou um vinho tinto mais frutado. Aqui eu tenho um Malbec. E aqui eu tenho o Brie, também nosso amigo, é um queijo que está muito na moda na mesa dos brasileiros. E ele vai combinar com esses mesmos vinhos. Então, por isso que a gente até deixou os dois aqui juntinhos. Finalmente eu tenho um Provolone, que é um queijo defumado e que já tem um corpo mais pesado, mais forte, e esse queijo vai combinar com um vinho que tem um pouco mais de estrutura.
Porém, eu também posso combinar com um vinho espumante ou um vinho branco. Então vocês viram que não existe uma regra única, não existe uma regra que a gente fala só esse queijo com só esse vinho. O gostoso é você experimentando e tudo isso. Uma dica é você pedir para os seus amigos, você divide a turma. Alguns trazem queijos e outros trazem os vinhos. E aí vocês fazem a mesa e depois vão provando e vão vendo o que vocês gostam mais. Mas vocês viram que eu passei e aqui a gente tem umas bandeirinhas do Brasil, né? Pois é, você já ouviu falar em queijo da Serra da Canastra? O queijo da Serra da Canastra é um queijo que está sendo produzido no Brasil com muita qualidade, está cheio de premiações, mas para falar dele hoje eu trouxe um amigo muito querido, Gui, que está na 5ª geração de produção de queijo da Serra da Canastra e vai contar um pouco mais para a gente aqui. Tudo bom, Gui? Tudo bem, Dani? Como é que você tá? Que bom ter você aqui. É um prazer. Né? Poxa, que bonitos os queijos e cheirosos, né? Agora eu quero provar. Hoje trouxemos 3 variedades de queijo da canastra. Queijo da canastra. É, como você disse, eu sou a 5ª geração de produtores. São 250 anos de história de um queijo, que né? Bonito isso, né? É um queijo tão rico, tão apreciado e é brasileiro. E é brasileiro, muito gostoso. Por exemplo, esse primeiro aqui que eu vou falar agora, esse aqui é o tradicional da canastra, é o histórico, né? O queijo histórico. Esse queijo aqui, ele gasta aproximadamente 10 litros de leite de vaca, leite cru, de vaca, para ser feito. E esse queijo aqui, ele deu um prêmio muito legal pra gente no último mês, que foi a premiação na França com a medalha de prata no Internacional Mundial. Nossa, entendeu? olha, gente, que bacana. Mundial, concurso internacional com queijos do mundo França, todo. Suíça, Itália, queijos de nome, com queijo artesanal brasileiro fazendo bonito lá fora, né? Que bonito. Esse grandão aqui, a gente chama ele de canastra patrão. É um queijo feito só de domingo, com leite de vaca em final de lactação. Então é um leite mais gordo. Mais gordo. Ele tem um teor de sólidos maior. É o que vai dar a característica dele, a identidade dele. Ele tem aproximadamente 7 quilos. E ele gasta 90 litros mais ou menos para E ele é mais maturado, é isso? Ele tem essa peça que eu trouxe hoje, ela tá com 7 meses. Esse aqui é uma novidade. Ele é uma experiência que a gente fez, né? Ele é o canastra tradicional, porém a gente tem na Serra da Canastra naturalmente o mofo branco, que é o mesmo mofo do brie que você apresentou agora mesmo. É o penicillium. Ele atacou a peça, eu separei ela e fui afinando a peça. A gente vai cortar aqui o primeiro queijo aqui pra você. Vamos artesanal lá. brasileiro que conquistou medalha na França. Aqui estamos falando um pouquinho da história hoje só do tem queijo coisa artesanal. Boa aqui, né, gente? Vamos lá. Quando a massa tá assim lisa, uniforme, denota qualidade. Sim, o leite tá super... Isso é uma dica boa pra gente aprender. Sim. Vamos lá, agora eu vou cortar Ele é aqui. muito perfumado, tem um perfume bem adocicado. E você vai poder provar. Ah, que delícia. O Gui, e esse queijo, ele é um queijo que você pode guardar por quanto tempo e como guardar? Esse queijo, ele não tem tempo de validade, né? Ele fica em temperatura ambiente, pode ficar em temperatura ambiente e tempo indeterminado, né? E agora você vai me falar com qual que ele vai harmonizar. Né? Pois é, Gui, eu já estou pensando aqui na harmonização. Eu acho que para ele a gente pode harmonizar com um vinho branco, que é um vinho branco que não tem tanto corpo, tanto tempo em madeira, nada disso, ele é um vinho mais fresco, Sim. porque ele tem bastante frescor, né? Tem um pouco de acidez. Cheers! Vamos ver o que você acha. E eu acho que ele fica suave, porque, gente, é um queijo macio, gostoso, ele tem uma acidez. O sal dele não é muito forte, mas ele tem um sal. Então a gente está acompanhando aqui com um vinho que tem uma boa acidez, um vinho branco que é fresco também e que eu acho que harmoniza muito bem com esse queijo. As histórias bem parecidas. Bem né? parecidas, bem parecidas. Eu gostei bastante, achei né? que casou legal. Casou legal, né? Sim. E agora, qual é o segundo queijo que você vai cortar? Bom, vamos cortar o patrão agora, que é esse aqui de 7 meses. E por que esse nome patrão, Gui? Porque é o seguinte, eu como viajo bastante, eu nem sempre estou na fazenda.
Então os funcionários que cuidam da produção, né? E quando eu tô lá de domingo, eu vou pra dentro da queijaria pra ajudar o pessoal. Então acaba que a gente... É o queijo do patrão. A gente bolou essa história aí pra... Porque o queijo, eu acho que ele tem que ter uma história pra ser contada também. Então Claro, ele é feito só de domingo, quando eu tô na fazenda e aí eu até brinquei com os funcionários. Você que faz lá o... Eu que faço e aí acaba mais cedo o trabalho pra eles, eles folgam mais cedo, entendeu? Então é uma... Então é dia de festa, quando tem produção do queijo do patrão. Sim, é um queijo especial, que ele fica 7 meses lá sendo cuidado, então não é um queijo todo comum. Parece um mármore, assim, uma pedra, né? Ele tem assim uns veios diferentes. Você pode ver que a coloração dele é meio perolada, né? Isso aí é característica do leite gordo. E devido ao tempo de maturação, ele pode criar até alguns cristais parecidos com o parmesão. Com o parmesão ou com o grana padano, né? Que formam aqueles cristalzinhos. Muito legal. Esse aqui já o que a gente pode esperar dele é um queijo mais agressivo, assim, um paladar mais agressivo. Vamos provar. Ele é muito bom, ele tem uma picânciazinha, né? Um leve amargor, né? Um leve amargor. Eu ainda manteria um vinho branco com ele, mas eu provaria com um tinto também, né? Vamos abrir um tinto aqui pra gente provar com os dois e ver o que a gente... Gente, esse queijo é completamente diferente, totalmente diferente do primeiro. É a mesma massa que a gente faz. É a mesma massa. A mesma massa, o mesmo O que vai mudar aqui é o tempo de maturação. Tempo de maturação e a seleção do leite, né? Porque a gente precisa desse leite... mais gordo. O bezerro já tá grandão, já estamos desmamando o bezerro. E aí a gente separa lá, igual uma vaca quando pare, ela vai estar dando aí seus 8, 10 litros lá na fazenda, uma média baixa. Quando ela está secando, ela vai estar dando 3, 4 litros. Então é muito concentrado, que é o que dá a característica desse queijo aqui. Entendi. Você viu que ele tem no final um leve retrogosto de amargor? Tem. Então, ele tem um leve amargor, mas assim, é um amargor agradável, né? E o sal dele é bem baixo, bem baixo, bem baixo. E assim, uma coisa que a gente tem que entender é que às vezes as pessoas falam de amargor e tem muito medo do amargor. Mas o amargor, quando ele é bem equilibrado, quando ele não tá em desarmonia, ele é uma coisa muito agradável, né? E às vezes é muito rico, não é mesmo? Então a gente também pode procurar às vezes algum vinho que tenha um final com amargor ou não. A gente vai testar. Aqui é um Bordeaux e eu acho que ele vai se comportar muito bem com esse queijo. Então o amargor nos queijos, Dani, ele pode ser um defeito ou uma virtude do queijo. Quando é defeito, a gente atribui a excesso de coalho ou coalho de má qualidade, né? E quando é virtude, é alta maturação e queijos mais velhos que vão apresentar esse leve amargor. Esse leve amargor, que é um amargor que não é desagradável. Sim. Provavelmente o defeito deve ser aquele amargor que fica incomodando, né? Que você come e geralmente dá em queijo fresco esse amargor. O brie tem um certo amargor também, devido ao próprio penicillium, ao fungo dele, ao mofo dele que vai produzir essa toxina. Ok, vamos lá, vamos experimentar então com esse vinho aqui. Tchim-tchim. Ele deu uma... Dá uma equilibrada, né? Equilibrada, né? A sensação de amargor some totalmente, né? E o peso do vinho também... O peso do vinho tá ok, quer dizer, a gente está trabalhando aqui com um queijo que tem um peso já um pouco mais encorpado, um vinho que também tem peso. Porém, a gente tem o tanino que tem amargor, né? O tanino também tem amargor, mas não é um amargor em desequilíbrio, aquilo que a gente está falando. E ele tá, eu acho que deu uma boa estrutura aqui, deu uma boa harmonizada, né? Limpou o paladar. Limpou o paladar. E aí, Gui, esse queijo aqui, o seu queijo, como é que é? Vamos pra experiência final aqui. Deixa eu te dar um pratinho aqui pra gente organizar. Vamos lá. Olha a maciez, tá vendo? Nossa, ele é muito macio, hein, Gui? É a ação do mofo branco. Ele lembra bem o brie. Muito bacana. Aí, ó. A gente tem o canastra no centro. Bem branquinho. E na borda olha. Creme, ó. Gente, como brie. Que bárbaro. Que legal. Vamos lá, vamos experimentar.
outra particularidade, Dani. Esse aqui não, todos os meus queijos da canastra não tem temperatura controlada, não tem ambiente controlado aqui, então é temperatura ambiente. É temperatura ambiente. Ah, pode pôr na geladeira? Pode pôr na geladeira. Mas porém, não ele, é vai, indicado. ele vai ressecar, você entendeu? Então aí o ideal, olha gente, super macio, cremoso, perfumado. E o ideal então é deixar ele na temperatura ambiente, deixa num cobertinho e tal. Protege de insetos, né? Porque ele tem um cheiro muito forte, ele chama insetos. É muito bom. Esse aqui você tem 2 queijos em um só, né? Olha, eu vou provar com o tinto também, eu acho que ele vai bem aqui com esse tinto. Gosto muito. O que você acha? Gosta? Gente, é muita riqueza, muita coisa, são tantos queijos, tantos vinhos, vocês viram que dá para montar uma mesa bem bacana. Convide seus amigos. Peça para que eles tragam, alguns trazem o queijo, alguns trazem o vinho, você monta a mesa e vocês vão se divertir muito. Como a gente está se divertindo aqui hoje, né, Gui? Gui, obrigada pela sua presença, viu? Adorei os queijos e espero você aqui com novidades. É um prazer, né? Sempre. Tá bom, obrigada, Gui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e a gente vai continuar por aqui petiscando. Gui, e agora esse... Engraçado vocês assim. Tradicional, né? Ai, meu Deus, não acredito. Quem soltou você, Napoleão? Não? Vamos, não vamos? Vai ou não vai, caramba? Cheers.